Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos. E nesta quinta-feira, dia 24 de dezembro, véspera do Natal do Senhor, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante do Senhor para preparar-lhe os caminhos. Lucas capítulo 1, versículo 76. Nesta véspera do Natal, antes da celebração da vigília e da noite do Natal, somos convidados a renovar nosso compromisso com a defesa e a proteção da vida que nasce. Hoje lemos e rezamos o louvor do pai da criança que veio com a missão de preparar os caminhos de Jesus. Estamos falando de Zacarias, o pai, e de João Batista, seu filho. Uma criança não é obra do acaso. A vida humana é obra de Deus. Na chegada de uma criança, há algo de especial, de inesperado, por mais que os pais se preparem. A criança não é o fruto de um planejamento. Os pais podem irresponsavelmente planejar-se para acolher do melhor modo possível a vida que vai chegar. Mas não a produzem, a acolhem. E o ser humano que chega, gerado pelos pais, já estava no pensamento de Deus antes de existir. O jovem Jeremias ouviu Deus lhe dizer: antes de te formar no seio materno, eu te conheci. Antes de saíres do ventre de tua mãe, eu te consagrei. O servo de Javé, do livro do profeta Isaías, declarou: o Senhor chamou-me antes de eu nascer. Desde o ventre de minha mãe, ele tinha na mente o meu nome. O ser humano é obra do Deus Criador, no milagre da geração humana e na criação de sua alma. Os parentes e vizinhos de Isabel alegram-se com ela, surpreendem-se com a ação misericordiosa de Deus na vida daquele casal idoso e estéril. Reconhecem a obra de Deus na vinda daquele menino ao mundo. Intuem que aquela criança está destinada a uma missão muito especial. Dos fatos do nascimento e circuncisão do filho de Isabel, podemos recolher lições importantes para nós hoje. Recolhamos ao menos 3 lições. Primeira lição: desejar e acolher o filho. Aqueles pais idosos sem filhos pela esterilidade da mãe desejavam o filho. Pediram muito a Deus por isso. O anjo disse a Zacarias, quando este oficiava no templo: Deus ouviu tua súplica. O Senhor, no seu tempo, lhes concedeu esse dom tão precioso. Desejar o filho é a primeira atitude dos que constituem família. Ser pai e mãe é responder a uma vocação, a um chamado especial de Deus. Filho dá trabalho, altera a vida do casal. Mas ao desejar e acolher um filho, os pais realizam a sua vocação, fonte de felicidade e realização. A segunda lição: dar-lhe um nome. Os judeus circuncidavam o menino no 8º dia e lhe davam o nome nessa cerimônia familiar, pela qual inseriam uma criança na aliança com Deus. Dar um nome é dar uma identidade, assegurar-lhe um lugar na família e no seu povo. A vida de um ser humano é um mistério de possibilidades abertas ao futuro. Não é apenas uma continuação dos pais. Na casa de Isabel, os parentes ficaram confusos. O menino recebeu um nome em desacordo com a tradição familiar. Não recebeu o nome do pai. João é o seu nome, escreveu o pai numa tabuinha. Foi um gesto de obediência a Deus, que tinha mandado dar esse nome, em vista da missão que o menino desempenharia. A criança precisa ter um nome, um sobrenome, uma identidade, um lugar na família, na sociedade.
As famílias cristãs dão nomes cristãos aos seus filhos, providenciam seu registro de nascimento, integram-nos na comunidade dos discípulos pelo batismo e os educam para serem úteis e significativos na sociedade. Afinal, dão-lhe um nome. E a terceira lição, sermos solidários com as famílias. Foi essa a atitude dos parentes e vizinhos do abençoado casal. Eles alegraram-se com Isabel na gravidez e no nascimento da criança, ao perceber como o Senhor tinha sido misericordioso para com ela. Uma atitude de fé e de exultação interior. Uma parenta de Isabel mostrou-se particularmente solidária, Maria. Ela estava presente, ajudando a sua prima nos últimos 3 meses da gestação. Maria e outros parentes e vizinhos mostraram-se próximos, solidários, interessados no bem daquela família. Vamos guardar a mensagem. No dia de hoje, em que nos preparamos para o Natal de Jesus, ouvimos o pai de um recém-nascido, Zacarias, louvando a Deus no 8º dia do seu nascimento, no dia em que lhe deu o nome de João. Recolhamos as lições do Evangelho no cuidado e na defesa da vida das crianças. Primeira lição, desejar e acolher o filho. Segunda lição, dar-lhe um nome. Terceira lição, sermos solidários com as famílias e suas crianças. Cuidar bem dos próprios filhos e nos sentirmos todos responsáveis pela defesa e pela proteção das crianças. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante do Senhor para preparar-lhe os caminhos. Lucas, capítulo 1, versículo 76. Cinco segundos para você falar com Deus. Façamos nossas as palavras do canto de Zacarias, o pai da criança. Serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor para aplainar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados. Pelo amor do coração de nosso Deus, sol nascente que nos veio visitar, lá do alto como luz resplandecente, a iluminar a quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-nos no caminho da paz. E agora, por favor, incline um pouco a sua cabeça para receber a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê a paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. Havendo uma oportunidade nesse Natal, faça um gesto de atenção em relação a uma família pobre e suas crianças.